Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Livro de Êxodo, no capítulo 25. Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 23. Quem achou, diz amém. Amém. Aleluia. Faça também uma mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 88 centímetros, a altura de 44 e a largura de 44 e a altura de 66. Faça um revestimento de ouro puro e ponha um remate de ouro ao redor. Faça também uma borda ao redor da largura de 4 dedos e ponha um remate de ouro ao redor da borda. Faça também 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos que estão nos 4 pés da mesa. As argolas devem estar perto da borda como lugares para os cabos, para que se possa carregar a mesa. Faça estes cabos de madeira de acácia e revista-os de ouro, para que a mesa possa ser carregada por meio deles. Faça também os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas jarras e as suas taças, em que serão oferecidas as libações. Faça tudo isso de ouro puro. Ponha sobre a mesa os pães da proposição, diante de mim perpetuamente. Feche seus olhos, você pode guardar a sua Bíblia aí no seu lugar. Vamos falar com Deus. Senhor, nós te louvamos nesta noite por podermos estar na tua casa. Meu Deus, essa é a tua palavra, Senhor. Vem, meu Deus, falar comigo, vem falar com cada vida que aqui está, com aqueles, meu Deus, que também nos acompanham através, meu Deus, da internet. Meu Deus, que o Senhor esteja trabalhando em cada coração de uma forma diferente, Pai. Meu Deus, que não seja a minha boca falando, mas seja o Teu Espírito Santo através da minha vida, para que cada um, meu Deus, seja edificado na Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Antes de você se assentar, fala para a pessoa que está do seu lado, que bom que você está aqui comigo hoje. Assente-se no seu lugar. Muito se fala a respeito da Arca da Aliança, da tenda do encontro, de diversas questões a respeito do tabernáculo do Senhor, mas pouco se fala a respeito dessa mesa, que Deus mandou com que Moisés preparasse, construísse ela. Uma mesa feita de acácia, uma madeira dura, difícil de ser trabalhada, mas Deus dá ali a receita de como ela deveria ser construída. Uma mesa revestida de ouro, nos tamanhos adequados, e se nós formos ver as medidas que foram passadas da mesa, era uma mesa em que podia se sentar para alimentar. Se nós formos usar esse tipo de mesa na nossa casa, ela é própria para a gente poder sentar e comer. Olha que interessante. Até aquele momento Deus se relacionava com o povo, aparecendo no monte fumegante. Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo. Repita comigo, Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Era assim o relacionamento que Deus tinha com o seu povo. Moisés tinha que ir até um determinado lugar, ficar algum tempo ali com Deus, ouvir tudo que Deus tinha para falar, para depois trazer ao povo. E naquele momento, a partir daquele momento em que foi estabelecida essa mesa, a forma como Deus passou a se relacionar com o povo foi se transformando. Repita comigo, foi se transformando. Por que se transformando? Porque levou algumas centenas de anos para que esse relacionamento chegasse a ser como é hoje. Mas você vai compreender. E ali foi feita essa mesa. Deus dá a instrução dos utensílios que devem ser colocados nessa mesa: pratos, os talheres,
as taças, e Deus dá a instrução no final do texto ali que nós lemos, a respeito do pão. É o pão da presença que deveria estar depositado nessa mesa todos os dias. Deus fala perpetuamente. Mas por que isso? Quem tinha acesso a essa mesa, quem cuidava da preparação dessa mesa, era o sacerdote. O sacerdote, ele diariamente ele ia até essa mesa, colocava o pão da presença, o pão da preposição ali, mas quando o sacrifício precisava ser entregue a Deus, precisava haver um preparo. Olha que interessante, olha que interessante. A palavra de Deus lá em João capítulo 6, versículo 51, diz que Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Deus deu a instrução para que o pão da presença estivesse diante dele todos os dias. E Jesus declara: eu sou o pão vivo que desceu do céu. A mesa ela ficava ali escondida no tabernáculo. Não era para qualquer um chegar à mesa. Quem tinha acesso era apenas o sacerdote. Apenas o sacerdote. Mas lembre-se, a maneira como Deus estava se relacionando com o homem estava num processo de transformação. E para que nós, como seres humanos, que pecadores que nós somos, tivéssemos os nossos pecados perdoados, você tinha que ir até uma venda próximo ali do tabernáculo, uma venda credenciada, autorizada, ou você criava a sua ovelha, o seu cordeiro, sem defeito, sem machucados, e você levava até o sacerdote, para o sacerdote fazer o sacrifício daquele animal, no lugar dos seus pecados, porque onde há pecado, há morte. Ele fazia o sacrifício do animal, pegava do sangue, e levava até a mesa. Aquela mesa ela foi estabelecida para que nela tivesse um preparo. Então o sacerdote ele fazia um preparo ali com o pão, com o sangue do cordeiro, e então ele apresentava diante de Deus. Ele apresentava diante do Senhor. No lugar do nosso pecado, tinha que haver morte. Mas tudo aquilo que era impuro, a impureza do sangue, era trabalhada ali naquela mesa. Era feito ali um rito, para que o Senhor pudesse receber aquele sacrifício. Para que aquilo que era impuro, se tornasse puro. Para que o sangue, que tornava impuro o pão, ele tornasse puro a nossa vida. Para que a nossa vida, a vida daqueles homens que viveram naquela época, pudessem ter o perdão dos seus pecados, através de um sacrifício, através do sangue derramado. Aquela mesa, ela tem algo especial. E Jesus, ele vem ao mundo como o Cordeiro perfeito, sem defeito, e ele oferece o corpo dele, ele oferece o sangue dele, para ser derramado pelas nossas vidas, por amor a nós. E mais um momento, essa relação com Deus, ela vai passar por uma transformação muito grande. Porque durante quase 1700 anos foi dessa forma. Tinha que ir até o sacerdote, apresentar um cordeiro, apresentar uma ovelha ao Senhor.
apresentaram o sacrifício ao Senhor, para que o sacerdote fizesse todo o trabalho. Mas quando Jesus vem, Ele oferece o corpo dele, o sangue dele, na cruz do Calvário. Quando Ele está para morrer, quando a morte chega, Ele diz: está consumado. Jesus diz: acabou, não precisa mais do sacrifício, encerrou, está consumado. O sacrifício ao sacerdote de levar uma oferta, de levar o cordeiro sem defeito ao sacerdote, tinha encerrado. Mas não foi apenas a frase que ele disse, a palavra que ele disse, que tinha se encerrado. A palavra de Deus diz que o véu que separava todos nós de podermos nos achegar ao Senhor, o véu que separava o santo dos santos, o véu que separava todo o povo de ter um encontro com Deus pessoalmente, esse véu, a palavra de Deus diz que ele foi rasgado de alto a baixo, no momento da morte de Jesus. Houve um grande terremoto, uma grande transformação estava ocorrendo ali, e o véu se rasgou de cima a baixo, tirando de uma vez por toda a separação que havia entre o homem e Deus. Hoje, ninguém precisa ir até o sacerdote, para o sacerdote falar no lugar de alguém. Ninguém precisa ir até Moisés, para Moisés subir no monte e falar com Deus. Ninguém precisa mais procurar uma outra pessoa para falar: eu errei, eu pequei. Você pode falar com Deus e ver o que eu faço? O que eu tenho que fazer para os meus pecados serem perdoados? Não mais existe separação entre nós e o Senhor. Não mais separação, acabou. Hoje nós temos na nossa vida, a palavra de Deus diz que aquele que recebe o Senhor como Salvador da sua vida, aquele que desce as águas do batismo, Deus habita dentro de cada um através do Espírito Santo. Jesus disse: eu preciso ir para que eu envie o Consolador, e Ele habitará em vós todos os dias. O Espírito Santo habita dentro de cada um, dentro de cada um de nós, e através do Espírito Santo nós temos livre acesso. Não há mais nenhuma barreira, nós temos livre acesso ao Senhor. O tema dessa mensagem é a mesa. Repita comigo: a mesa. E há uma grande lição na mesa. Uma grande lição. Algo que nós devemos guardar e aplicar na nossa vida. O Senhor não fez uma mesa de uma proporção descomunal. O Senhor fez uma mesa pequena, para que duas pessoas pudessem se assentar: o sacerdote e o Senhor. O Senhor, Ele estabeleceu uma mesa para que nós pudéssemos ter contato olho a olho. O nosso corpo, ele precisa ser alimentado todos os dias, não é verdade? Normalmente a gente precisa comer pelo menos 3 refeições no dia: café da manhã, almoço e janta. Não é assim? Se a gente não se alimenta, a gente fica doente, não é verdade? Mas muitas pessoas, elas se alimentam de forma errada. Como assim, pastor, se alimenta de forma errada? A minha alimentação é saudável. Eu não estou falando do tipo de comida que você come. Eu estou falando da forma como você se alimenta. Talvez você pare a mesa para comer e você está colocando a comida na boca e você está olhando o celular. Talvez você esteja colocando a comida na boca e esteja ali assistindo televisão. Talvez você pegue o prato e leve para o seu quarto para você comer na cama.
Pergunta para quem está do seu lado: cama é lugar de comer comida? Talvez você esteja pegando o prato de comida e indo para o sofá. Sofá não é lugar de comer comida. O Senhor estabeleceu uma mesa. Sabe por quê? Para a gente sentar um de frente com o outro. Para a gente, no momento que a gente for se alimentar, não comer na pia de pé, correndo. Para sentar na mesa, um perto do outro, um olhando no olho do outro, sem celular, sem televisão ligada. Porque é um momento tão breve, tão curto, que a gente passa na mesa, mas muita gente despreza. E esse momento é tão valioso, momento que você pode ali, quando o alimento está servido, agradecer a Deus, louvar a Deus pelo alimento que está na mesa, talvez dar a mão entre família ali, e agradecer junto pela provisão que Deus está provendo, pedir para Deus alimentar os irmãos, para que nunca falte nada na mesa de ninguém. E aí fica a dica: se talvez o seu comportamento não está sendo de se assentar à mesa, assente-se à mesa. Tire um tempo. Tire um tempo. Mas, olha que interessante. Deus, Ele estabeleceu a mesa, e Ele não mandou comprar carne no açougue, para espremer lá e sair o sangue. Tinha que ter um preparo. Tinha que ser preparado. O Senhor estava ensinando já lá no começo de tudo, como deveria ser o nosso comportamento na nossa casa. Nós precisamos parar para preparar o nosso alimento. Nós precisamos preparar a nossa comida. É ali que a gente coloca a nossa dedicação. Pastor, mas o dia é corrido. O dia de quem que não é corrido? O dia de quem não é corrido? Todo mundo tem o seu dia corrido. Mas o Senhor estabeleceu uma mesa. Tem que haver preparo. Tem que haver dedicação. Tem que ter o cuidado. Eu às vezes chamo alguém para comer em casa, né, amor? A gente chama às vezes alguém para comer com a gente. E eu não peço pizza. Apesar que a pizza daqui de Rio das Pedras é maravilhosa. Calzone, mas sem merchan. Eu preparo a comida para os meus convidados. Eu sinto prazer em fazer isso, em colocar a comida à mesa, em nos assentarmos juntos para comer, para orar, para agradecer, passar aquele momento juntos na mesa. A mesa é lugar de comunhão. Não é no sofá, não é na cama, não é em qualquer lugar, não é na pia. Lugar de comunhão é na mesa. É na mesa em que a nossa família cresce unida. Eu me lembro quando eu era criança, desde criança, meus pais me ensinavam, meus avós ensinavam, meus bisavós, e na casa do meu bisavô a mesa era gigantesca. Na casa da minha outra avó, eram 2, 3 cozinhas, e tinha mesa para as crianças, mesa para os adultos, mas todo mundo se assentava para comer. Todo mundo se assentava para comer. Ninguém ia para o sofá com o prato na mão para comer com o prato na mão. Isso era uma aberração. E os meus pais me ensinaram: assente-se à mesa para comer. Não tenha pressa. É o momento do seu alimento. A mesa é o lugar em que nós estabelecemos a nossa comunhão. Agora imagina a gente na correria do dia a dia. Abra sua Bíblia em Apocalipse, para você entender, para fazer sentido, ainda mais sentido para você. Apocalipse capítulo 3, versículo 20.
Jesus diz: eis que estou à porta e bato. E você está onde? Está correndo no dia a dia? Eis que estou à porta e bato. Você está de pé na pia comendo ali para sair correndo? Eis que estou à porta e bato. Eu vou comer alguma coisa fora rapidinho para poder continuar no trabalho. Mas olha o que diz a palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha a mesa aqui. O Senhor não vai comer de pé com você na pia correndo. Ele vai se assentar contigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor quer ter tempo de qualidade com a gente. O Senhor quer que a comunhão dele aumente com a gente. Deus não é fast food. Deus gosta de preparar. Deus gosta de cuidar. O Senhor tem maior cuidado em fazer todas as coisas por nós. Ele não pega uma pizza e entrega pronta. Ele prepara com maior cuidado, com maior carinho. Mas precisa ter alguém em casa. Nós precisamos estar prontos para receber. Nós precisamos querer receber em casa. A palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 9, olha lá o que diz. Provérbios capítulo 9, fala a respeito da sabedoria. Provérbios capítulo 9 diz assim: a sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou os seus animais para a festa, e preparou o seu vinho, também já arrumou a sua mesa. A mesa é preparada, não é de qualquer jeito. As coisas não são servidas de qualquer forma. A mesa tem que ser preparada. A mesa precisa ser preparada. Pastor, mas as coisas que eu tenho são simples. Prepare. Faça o seu melhor com o que você tem nas suas mãos. Mas faça o seu melhor. Eu lembro que a gente, na nossa casa, a gente era muito pobre. Muito pobre. A gente tinha os copinhos de requeijão na mesa. Era o que tinha. Era copinho de requeijão. Mas o meu pai, ele pegava o guardanapo, ele dobrava, ele não punha o guardanapo na mesa, ele pegava o guardanapo, ele abria, dobrava bonitinho e punha dentro do copo assim. Talheres surrados, os pratos velhos, copinho de requeijão, às vezes lascadinho na borda, mas ele punha o guardanapinho ali. Era o que dava para fazer de melhor. Mas a mesa era sempre posta. A mesa era sempre arrumada, para que a gente tivesse prazer de se assentar à mesa. A mesa não é lugar de briga, de discussão. A mesa não é lugar de acertar contas. A mesa é o lugar de comunhão. Quando se fala da parábola do filho pródigo, ele saiu de casa porque ele quis receber a herança dele, a parte da herança dele, de forma antecipada. Ele não quis esperar o tempo. Os pais estavam ali construindo tudo. A minha mãe, ela fez questão de construir algo. Depois que o meu pai faleceu, meu pai deixou um grande legado. Mas minha mãe fez questão de construir algo. Ela falou: preciso deixar uma herança. Eu falei: mãe, a herança que você deixa para nós é você, passear. Usa a grana para você viajar, para você aproveitar as coisas boas. Que coisas boas?
Ela viaja, passeia. Outro dia ela falou, estou em Campinas. Eu falei, você vem para cá? Não, só vim dar um abraço na sua tia e depois eu volto para casa. Eu falei, meu Deus, viajou 3 horas. E é isso que ela gosta de fazer. Minha mãe é pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular, diretora do Instituto Teológico da igreja, dá aula. Prazer dela é trabalhar na casa de Deus. Mas ela arranja tempo para se assentar à mesa com os da família. E aí fica uma grande lição. Aquele filho havia saído de casa, havia perdido tudo, havia acabado com tudo que ele tinha recebido, com a parte da herança que ele não honrou no tempo certo. E diz a palavra que quando ele se deu por si, que ele caiu em si, ele falou, vou voltar para a casa do meu pai, lá pelo menos eu posso ser empregado dele. Os empregados do meu pai comem comida todo dia, eu estou aqui comendo as coisas que os porcos comem. E ele volta para casa. E quando ele chega em casa, o pai dele manda matar um animal. O pai dele estabelece uma festa. O pai dele prepara a mesa e coloca o seu filho assentado para juntos comemorarem a volta do filho. A mesa precisa ser preparada. A gente precisa ter o cuidado de preparar a mesa. O filho não foi recebido num churrascão na piscina, mas ele foi recebido à mesa. Mesa é lugar de honra. Mesa é lugar de conquista, de comunhão. O Senhor, Ele quer transformar as nossas vidas através das coisas mais simples. Fala para quem está do seu lado, prepare a mesa para a sua família. Prepare a mesa. Às vezes nós vamos visitar alguém, algumas famílias, e elas fazem questão de preparar a mesa. E a gente fica muito feliz, porque nós gostamos de sermos recebidos à mesa, mas não é para comer apenas. Às vezes tem um copo com água, bem servido, e a gente fica feliz, mas nós gostamos de nos assentar à mesa. Ali a gente aumenta a comunhão. Olha que interessante isso. E o nosso lar, nós precisamos entender que a nossa casa não é lugar de passagem. Não é lugar que a gente precisa entrar e sair correndo, só entra para dormir, só entra para fazer um lanchinho, só entra para tomar banho, trocar de roupa. Não. Nós precisamos ter o cuidado de não perder a essência, de não deixar que os valores da família sejam perdidos por causa da correria do dia a dia. Olha o que diz lá no Salmo 23, capítulo 23, versículo 5, diz assim, ó: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Olha a mesa onde está, num dos salmos mais conhecidos: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Quem é que prepara essa mesa? É o Senhor que prepara a mesa. Quem se assenta nessa mesa? Pergunta para quem está do seu lado: quem vai se assentar nessa mesa que Deus prepara? Tem gente que acha que são os inimigos. Não, não é. Davi fala: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Mesa é lugar de honra. Quem se assenta na mesa? Aquele que unge a cabeça de quem está de frente com óleo. E Davi fala: o meu cálice transborda. A alegria que o Senhor me dá transborda na minha vida.
Fala para quem está do seu lado: mesa é lugar de honra. O inimigo não senta à mesa, ele não assenta à mesa. Eu me lembro de uma história de uma família de uma cidade vizinha onde a gente morava. E essa história eu fiquei sabendo quando eu era adolescente. 2 pessoas à noite bateram na porta dessa família, pedindo comida. E normalmente, o que a gente faz quando alguém pede comida na nossa porta de casa? A gente faz um prato e dá a comida para a pessoa. Se a gente tiver comida pronta, a gente dá o melhor que a gente pode. Pelo menos eu cresci dessa forma. E aquela família falou assim: olha, vocês vão entrar na minha casa, 2 andarilhos. Não, senhor, a gente está sujo. Ele falou: eu faço questão que vocês entrem na minha casa, vocês vão comer aqui com a gente. Eles haviam acabado de colocar a mesa para comer. Eles colocaram os 2 andarilhos na mesa com eles. Essa história é verdadeira, não é conto da carochinha. Eles se assentaram à mesa, colocaram mais 2 pratos, fizeram a mesa para os 2 também, e juntos comeram tudo do que tinha na mesa. E aqueles 2 andarilhos, que se revelaram depois para aquela família, falaram assim: a gente veio aqui, na verdade, não foi para pedir comida, a gente veio para assaltar o Senhor. Mas a bondade que o Senhor está tratando a gente, nunca nós recebemos na nossa vida. A gente nunca se assentou na mesa de ninguém para comer na nossa vida. A gente quer ir embora em paz e agradecidos pelos que vocês fizeram na nossa vida. O que aquele casal fez, eu não indico para ninguém, mas naquele momento eles sentiram no coração de fazer aquilo. Talvez essa atitude tenha salvado aquela família de ser morta, de ser maltratada, de ter perdido seus bens, às vezes ter perdido algo valioso como a vida. Mas colocaram 2 estranhos para se assentarem à mesa e comer com eles. Nós precisamos colocar a mesa, preparar a mesa com todo carinho. E quando eu preparo a mesa, eu procuro deixar as coisas alinhadas, organizadas, o mais bonito possível que eu posso fazer, da forma como eu sei fazer. É claro que se eu for num restaurante, a mesa do restaurante vai ser muito mais bonita que a minha, mas é do restaurante. A minha, da minha casa, ela precisa ser a mais bonita de todas, para minha família sentar, ter prazer de sentar na mesa e comer junto. A gente precisa preparar. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, por amor a mim e por amor a você. E ele precisava resolver uma situação, resolver a situação do relacionamento do homem com o Senhor. Por isso esse sacrifício foi necessário. E a morte de Jesus na cruz só aconteceu uma única vez. E nunca mais acontecerá. Uma vez eu ouvi uma canção que dizia que se fosse necessário, Jesus voltaria à terra e morreria de novo. Mentira! Enganação de Satanás. A palavra de Deus diz que foi uma só morte, a dele. Mas, quando é necessário, antes da morte, Jesus manda preparar a mesa. Ele se assenta com os seus discípulos e ele serve o pão e serve o cálice aos discípulos. Ele serve ali o pão e ele fala que aquilo ali seria o corpo dele. E como o corpo dele seria visto despedaçado, sendo despedaçado, passando por sofrimentos. E ele serve o cálice. Aqui tem um cálice gigante, ó. E ali ele fala que o sangue dele seria derramado. Mas Jesus sofre a morte de cruz. E
pela terceira vez após a sua morte, ele aparece aos seus discípulos. Os seus discípulos tinham desistido de tudo. Depois de terem passado pouco mais de 3 anos andando com Jesus, aprendendo com Ele, caminhando com Ele, vendo milagres, maravilhas acontecendo, e eles decidem voltar a pescar. Os discípulos de Jesus decidem voltar a pescar. Abra lá sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Versículo 4. Depois deles terem pescado toda a noite, ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram com ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Porque eles haviam vivido isso lá no começo, no chamado deles, na primeira grande pesca. Eles haviam vivido isso, eles falaram: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, lançou-se ao mar, e outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com o peixe por cima, e também havia pão. Deus precisava resolver uma situação. O que Jesus fez? Colocou a mesa, preparou o alimento. Tinha um problema para ser resolvido. Jesus já havia morrido na morte de cruz. Então ele estabelece a mesa, ele prepara o alimento. Já tinha peixe e já tinha pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão entrou no barco, arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse a eles: venham comer. Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e depois fez a mesma coisa com o peixe. Jesus prepara e serve os seus discípulos. E todas as vezes que algo precisa ser resolvido, a mesa precisa estar posta. Todas as vezes em que a comunhão precisa ser restabelecida, a mesa precisa estar posta. Todas as vezes que nós nos afastamos do Senhor e nós precisamos estabelecer uma nova comunhão com Ele, a mesa precisa estar posta. A mesa está posta. A mesa está posta. Há pão, que representa o corpo de Jesus. Há o suco da uva, que representa o sangue de Jesus. Há cura na mesa. Há comunhão nessa mesa. O Senhor estabelece a cura para a vida de cada um na mesa que está lá na sua casa. A cura para as famílias dentro da sua casa, e é a mesa. E a cura para a sua alma está estabelecida aqui, a mesa do Senhor. O Senhor disse: façam isso todas as vezes que comerem e beberem em memória de mim.
Façam isto o quê? Participem juntos, em comunhão, para que se estabeleça a comunhão do Senhor em nossas vidas. A mesa está preparada, o acesso ao Senhor está livre, nada impede você de se achegar ao Senhor, não há nenhum impedimento para você chegar ao Senhor nessa noite. Nós precisamos aumentar a nossa comunhão com Ele, nós precisamos estabelecer a nossa comunhão com o Senhor, nós precisamos renovar a nossa aliança com o Senhor, e é na mesa que nós renovamos a nossa aliança com o Senhor nessa noite. Aleluia.